Um dos maiores desafios de um líder é saber tratar as pessoas com respeito. E a Bíblia Sagrada tem ensinos e princípios acerca do padrão do comportamento, de como o líder deve lidar com as pessoas. E é sobre este assunto que vamos tratar a partir de agora. Fique conosco. A paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, em especial do público jovem, faixa etária jovem, da Escola Bíblica Dominical, que ensinam a lição produzida pela CPAD. E estamos no terceiro trimestre de 2023. Queremos também externar a nossa gratidão a você que nos assiste a partir deste momento, também alunos da Escola Bíblica Dominical, dirigentes de Escola Bíblica Dominical, adjuntos de Escola Bíblica Dominical, enfim, todos que estão nos acompanhando a partir deste momento. Será uma alegria para nós ter você conosco para juntos aqui discorrermos sobre mais um assunto importantíssimo para o público jovem da Igreja do Senhor. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 como um tema geral: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Cartas pastorais que se referem às cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, esses dois jovens líderes da igreja no período ali do apóstolo Paulo, que aprenderam com o apóstolo Paulo, e agora estamos aqui com esta oportunidade para discorrer sobre um trecho deste rico assunto que é extraído da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta. É bom lembrar que a lição desse trimestre, terceiro trimestre, ela está lidando, tratando dessas três cartas, e da lição 1 a 9 fala sobre 1 Timóteo, extrai assuntos da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e as lições da 10 a 12 extrai assuntos e ensinamentos sobre a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e por fim a lição de número 13 que vai tratar da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, como vamos tratar neste momento sobre a lição de número 8, que tem como título o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Este assunto é extraído da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O texto da leitura que se lê em sala de aula está 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. Geralmente os professores fazem uma leitura alternada, outros pedem para um aluno ler, outros o próprio professor lê, mas é importante que no início da aula o professor exponha este texto, pois é desse texto que será extraído os ensinamentos acerca deste assunto: o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Mas dito isto, vamos para o texto principal, que está aqui na capa desta lição de número 8. Lição que será estudada na maioria das escolas bíblicas dominicais no Brasil no dia 20 de agosto de 2023. Amém? Texto principal: segues a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo 6 e 11. Essas palavras são do apóstolo Paulo, destinadas ao jovem líder da igreja em Éfeso, Timóteo. Esse é o texto principal. O resumo da lição vai falar o seguinte: o líder tem o dever de ensinar a todos na igreja, todos, se referindo aqui à faixa etária de idade, inclusive aos mais velhos. Porque, temos já
aqui no resumo da lição esta menção, inclusive aos mais velhos, porque nós vamos ver que a lição vai tratar que Paulo estava instruindo a Timóteo a ensinar, a exortar, né, a instruir todos da igreja em que Timóteo estava à frente. Mas, por Timóteo ser jovem em idade, poderia encontrar certa dificuldade a partir do momento que fosse instruir, que fosse repreender, inclusive, pessoas de maior idade, né? Os anciãos. A lição vai tratar disso. Mas o apóstolo Paulo, com todo cuidado, com a experiência que ele já tinha, pois na época em que a carta foi escrita a Timóteo, o apóstolo Paulo já tinha passado, inclusive, por prisões, já tinha feito várias viagens missionárias, inclusive tinha chamado Timóteo para estar ao seu lado nessas viagens, já tinha, né, conhecimento desse jovem líder da igreja sobre a sua chamada. Então o apóstolo Paulo, de forma resumida, era uma pessoa de mais idade que Timóteo, era uma pessoa mais experiente e estava agora instruindo este jovem líder da igreja ali em Éfeso, que ele deveria ensinar, exortar, repreender, não só pessoas da sua idade, mas também pessoas de mais idade que ele. E a lição vai começar no primeiro tópico falando sobre o padrão familiar. O padrão familiar. Mas não esqueça de seguir os objetivos desta lição, né? O primeiro é compreender o padrão familiar bíblico. Primeiro objetivo, que está focado aqui neste primeiro tópico. O padrão familiar. E dentro deste tópico está a questão dos anciãos. E o comentarista coloca aqui essa questão dos anciãos, porque este termo, esta palavra, aparece em várias passagens bíblicas. Em algumas está significando ali o presbítero, né, o bispo, mas neste texto do apóstolo Paulo a Timóteo, esse termo ancião, ele se refere a homem idoso, ou seja, é diferente de outras passagens. E aí, no primeiro texto que vai falar, não repreendas asperamente os anciãos, aqui, pessoas de maior idade, né? O apóstolo Paulo ensinando, instruindo Timóteo, para Timóteo também ensinar o povo da igreja de Éfeso. É bom o professor sempre mencionar, né, a localização, a igreja, o contexto social, histórico-social da época, porque isso vai trazer uma compreensão melhor para o aluno. Então, não deixe de mencionar que Timóteo estava à frente da igreja de Éfeso, uma igreja, né, que o apóstolo Paulo construiu, podemos dizer assim, uma igreja que o apóstolo Paulo passou por lá cerca de 3 anos, né? Ou seja, foi uma igreja edificada pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, foi uma igreja que teve frutos, que cresceu, e agora Timóteo estava recebendo esta missão de estar à frente desta igreja. E como instrução do apóstolo Paulo, o que está sendo estudado neste momento, o apóstolo orienta Timóteo para que ele saiba lidar com os anciãos daquela igreja, com pessoas de maior idade. Veja o que o comentarista coloca aqui, que tinha uma maneira adequada para cada faixa etária no tratamento, né? Os homens idosos não poderiam ser repreendidos asperamente ou com dureza no falar. Paulo está se referindo à abordagem, principalmente ao tom de voz a ser empregado no momento da repreensão. Ou seja, há pessoas mais velhas em idade que cometem erro também. E um líder estando à frente, né, do trabalho, estando à frente da igreja,
ele tem por obrigação repreender esta pessoa também, instruí-la, exortar, né, admoestar. Mas existe a forma correta de se fazer isso. E o comentarista vai colocar aqui que os anciãos deveriam ser tratados como pais, né? Ou seja, Timóteo se colocar na condição de um filho em relação à idade e tratar esses anciãos como pai, né? Como o filho trata o pai, como o filho repreende o pai quando o pai comete algum erro. Isso é muito importante. Quem não já viu, né, nos dias atuais, o quanto é feio, né, o quanto é desprezível, né, ver alguém tratando o outro com aspereza, com grosserias. E imagine quando isso se trata de uma pessoa bem mais jovem, né, tratando dessa forma errada uma pessoa mais velha que tem idade de ser seu pai. Então, por isso, o apóstolo Paulo coloca essa questão para que Timóteo possa saber, né, tratar as pessoas de maiores idades. Agora, lembrando que não é por causa da idade que não deveria ser repreendido, né, ser instruído. Tinha que ser também, mas existe a maneira adequada. A gente viu que no texto principal fala segue a justiça, ou seja, a retidão, né, aquilo que é certo, que é correto, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então veja que interessante, né? Quem é líder, quem está à frente de um trabalho, à frente de uma organização, sabe que não é fácil. Um dos maiores desafios de um líder, né, é saber tratar as pessoas com respeito, de forma adequada, porque uma organização que é feita por pessoas, né, que estão ali com o objetivo de atingir, né, um objetivo comum, estão trabalhando para um objetivo comum, né, quando você trata com outras questões burocráticas de uma organização, né, como planejamento, a parte financeira, a parte estrutural, é uma coisa, mas lidar com pessoas é bem diferente. É preciso ter paciência, mansidão, amor, principalmente quando o líder é bem mais jovem que aquele que precisa ser instruído. Amém? Então, no primeiro tópico ainda vai falar sobre os jovens, porque no texto da leitura bíblica, ainda no primeiro versículo do capítulo 5, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. Aí vem, aos jovens como a irmãos. Aos jovens como a irmãos. Lembrando, alguns estudiosos da Bíblia falam que nessa época Timóteo tinha entre 30 e 34 anos de idade, né? Então, era um líder jovem e ele já tinha experimentado, né, o campo missionário com o apóstolo Paulo, tinha aprendido muito com o apóstolo Paulo. Alguns dizem que ele foi chamado, né, para estar ao lado do apóstolo Paulo no trabalho do evangelho por volta de 20 anos de idade, era muito novo. E quando ele estava recebendo esta missão de estar à frente da igreja de Éfeso, alguns falam em que ele tinha entre 30 e 34 anos de idade. Então, era um líder realmente jovem para lidar, né, com uma igreja, com um público, principalmente a igreja de Éfeso, uma das igrejas mais importantes daquela época e daquela localidade. Então, os jovens, o Timóteo recebe a orientação do apóstolo Paulo que deveria tratar os jovens como a irmãos, né? Vivemos em uma geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. O comentarista coloca aqui, né? A nossa geração, hoje em dia, né, os jovens principalmente, não querem ser repreendidos, não querem ser corrigidos, não todos, né? Mas a gente observa muitos exemplos disso, né? E na época do apóstolo Paulo não era
diferente. Repito, se o professor pudesse aprofundar mais na questão do contexto histórico social de Éfeso, da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, para entender melhor este assunto, é muito bom para conhecer, né, um pouco mais acerca do comportamento dos jovens daquela época. Mas na nossa época não é diferente. Os jovens, né, parece que cada dia que se passa estão mais incompreensíveis com relação à repreensão, à correção. E o interessante é que a Bíblia, ela nos ensina que aquele que aceita a repreensão, né, aquele que aceita a correção, aquele que deixa o erro, né, esse prosperará, esse terá sucesso. Mas aquele que não recebe, aquele que não quer se consertar, infelizmente, terá consequências ruins, né? Não terá sucesso naquilo que ele está, no caminho que ele está trilhando. É bom, inclusive o comentarista coloca aqui Provérbios 8 e 33, do 33 ao 15 e 31 ao 33. É bom ler com os alunos em sala de aula esses versos de Provérbios. Se Timóteo poderia e deveria repreender os idosos sempre que necessário, quanto mais aos jovens, né? Se Timóteo tinha a missão de repreender os idosos, quanto mais os jovens, né? E é interessante porque, como eu falei aqui, mencionei, agora o tratamento de Timóteo era para ser como se estivesse tratando com irmãos, como irmãos. Quem tem irmãos na família, né? Irmãos, irmãs, sabe dessa questão. Às vezes tem um dos irmãos fazendo alguma coisa errada e o outro vai lá tentar ajudá-lo, aconselhando, né, dizendo não faça dessa forma, olha, isso aí não é bom, isso aí pode lhe prejudicar, isso aí pode prejudicar os nossos pais. É assim ou não é? E lembrando sempre que Timóteo tinha que lidar com idosos, com jovens, no caso em questão, e não poderia deixar de faltar paciência, mansidão, amor, né? E este exemplo de tratá-los como a irmãos. As mulheres idosas, também o texto que estamos lendo, né? Ainda no versículo 2 agora, as mulheres idosas como a mães. Então, Paulo fala para Timóteo, olha, quando for se referir, né, às mulheres idosas, trata elas como se estivesse tratando a mães, né? A sua mãe, e aí a gente lembra da mãe de Timóteo, né, da avó de Timóteo, que foram ensinadoras, né, da palavra de Deus. Timóteo foi instruído pela sua mãe, pela sua avó, e agora Paulo faz com que ele talvez se lembre disso, né? Trata as idosas, as mulheres de maior idade, como se estivesse tratando a mães. E o comentarista coloca aqui, o trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Deve devotar-lhe profundo respeito, dirigindo-lhe palavras brandas. Eu volto à questão, né, de que um dos maiores desafios de um líder é tratar com respeito as pessoas. Hoje em dia, né, nós sabemos que existem leis que punem pessoas por assédio moral. É só uma das questões, né? E as pessoas, às vezes, por ser tratadas de forma áspera, né, grosseira por um líder, falam logo em assédio moral, em buscar os seus direitos, mas na verdade nem precisava disso. Nós, seres humanos, precisamos saber lidar uns com os outros com mansidão, com paciência, com amor, né? A agressividade não leva a lugar nenhum, e principalmente um líder cristão, um líder da igreja, deve observar muito esta questão. Aconteça o que acontecer, o líder precisa manter-se em sua postura de líder, de respeito, né? Lidar, falar com as pessoas de forma
adequada. Isso é muito importante. Quem está à frente de um grupo de pessoas, quem está liderando pessoas, sabe do desafio. Não é fácil. O líder, ele é afrontado. O líder recebe palavras grosseiras, ásperas, mas ele não pode de forma nenhuma, né, retrucar, retribuir da mesma forma. Claro que a lição está ensinando a tratar as pessoas de forma adequada, de acordo com cada faixa etária, né? Mas isso não significa, se alguém gritar com o líder, que o líder também vai subir a voz. Isso não tem resultado positivo. É muito importante deixar isso claro para os jovens que estão aprendendo agora, que muitos jovens lá na frente serão líderes também. Mas a lição vai tratar também sobre o relacionamento com as moças em toda a pureza, né? O verso vai falar aqui no verso 2 do capítulo 5, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza, tratar as moças como irmãs. Então, Timóteo, quando for falar com as moças, instruí-las, repreendê-las, trata-as como irmãs, como se fosse sua irmã, né? E interessante que o apóstolo Paulo ainda destaca com toda pureza, com toda pureza. O comentarista ele vai abordar aqui um pouco mais profundo essa questão da pureza em tudo, né? A questão do pensamento, né? A questão de como Timóteo ainda era muito jovem, tratar como uma moça, né? Exigia um respeito a mais, exigia, né? essa concentração a mais em relação de como saber lidar com uma jovem. Não vamos entrar aqui em detalhe, né? Mas alguns dizem, como a Bíblia não afirma, alguns dizem que Timóteo era solteiro, né, ainda, e aí iria lidar com moças também solteiras. Então o apóstolo Paulo ele mostra esse cuidado com Timóteo. Olhe, trate as moças como irmãs e com toda pureza, né? Aquela questão, se um líder vai falar com uma jovem, né, nos nossos dias, isso não é nem novidade, né? Não tente falar com ela só, tenha uma testemunha ao lado, se possível que ela esteja acompanhada até dos pais, né? São questões bem práticas, né, hoje em dia, porque a gente sabe que as paixões, né, o fogo da paixão da juventude é mais forte, né? E o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a respeito disso. Timóteo, como líder da igreja, teria que tratar com todas as pessoas, jovens, moças, solteiras, né? E aí ele precisava saber como lidar com cada pessoa de acordo com sua faixa etária. O comentarista coloca em toda pureza. Quando trata da demonstração das moças, Paulo acrescenta em toda pureza. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob seu cuidado. O pastor precisa tratar a todos como membros da família de Deus, seja solteiro ou casado, jovem ou idoso. Todos precisam ser respeitados e o líder deve estar sempre vigilante, né? É muito importante isso, vigilante. Pureza em tudo. O jovem pastor precisava dirigir a igreja e lidar com pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo as moças. Nesses contatos pessoais, precisava ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos, e muito menos descambar para atitudes impuras que poderiam afetar sua vida espiritual e seu ministério. Além do mais, que Timóteo, como líder, né, à frente de um grupo de pessoas, e nesse grupo tinham moças, né, muitos assuntos as moças queriam tratar com o seu líder, né, e dependendo do assunto, veja que o apóstolo Paulo ele instrui a Timóteo com toda a pureza. Cuidado com os pensamentos, né? Cuidado como vai lidar com essas moças no tratamento.
E por fim, a lição vai falar sobre mandamentos às viúvas. Mandamentos às viúvas. É outro assunto muito importante, porque há, em relação ao contexto histórico, social da época, né, político, há uma diferença para as viúvas dos nossos dias, né? Hoje em dia a gente sabe que geralmente uma viúva ela recebe uma pensão, né? Mas antigamente, né, nessa época do apóstolo Paulo, de Timóteo, a igreja ali em Éfeso, as viúvas não tinham esse benefício, né? E aí a gente vai ver, de acordo com o texto em questão, que o apóstolo Paulo orienta Timóteo acerca das viúvas, porque existiam viúvas mais novas que, segundo a orientação do apóstolo Paulo, poderiam casar-se novamente, né? Existiam as viúvas a partir de 60 anos de idade, que, de acordo com algumas regras que a gente vê aqui, ela poderia até ser sustentada pela igreja, porque não tinha ninguém para o sustentar, para o manter, como também a questão da idade dela. Se uma mulher ficava viúva, ainda nova, ela poderia casar, e de acordo com o contexto da época, o marido a sustentava. Outras que, estando viúva, tinham filhos, tinham netos, a família poderia cuidar delas. Então, não é porque a mulher era viúva, se tornava viúva, que a igreja teria que a sustentá-la, que mantê-la. Não era bem dessa forma. E o texto deixa isso bem claro, né? No terceiro tópico, mandamentos às viúvas, verdadeiramente viúvas, né? Na opinião de alguns estudiosos, havia na igreja dos primeiros séculos uma espécie de ordem de viúvas. E aí o comentarista vai discorrer como um ministério específico, que consistia na inscrição de viúvas idosas que faziam um voto de se dedicar exclusivamente a Deus, servindo na igreja. Em contrapartida, eram inscritas para serem sustentadas, mais o texto de 1 Timóteo 5, do 1 ao 16, que está na lição, não nos permite concluir que havia essa organização formal em torno de um ministério das viúvas, embora fique claro que havia sim um rol específico daquelas que seriam alvo da ajuda material ou financeira da igreja. Elas são chamadas de verdadeiras viúvas. Tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Veja que havia um critério, né? Não é porque estava como viúva que a igreja tinha a obrigação de cuidar, né? Tinha alguns critérios. E aí a gente tem um texto bem conhecido, né? Um texto bem conhecido que fala o seguinte, que está no texto bíblico da lição: porque já alguns se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou algum crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Mas tem outro texto aqui que fala o seguinte: manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis, mas se alguém não tem cuidado dos... É o verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, se referia aqui à viúva que tinha família, né? E a família não queria cuidar dessa viúva. Esse texto vai tratar disto. A lição do terceiro tópico vai falar sobre a responsabilidade da família, sobre a idade e sobre o testemunho pessoal. E, por fim, viúvas mais novas. Há esse contexto aqui da época, né? Viúvas mais novas que... as viúvas mais novas não deveriam ser admitidas no serviço de atendimento social da igreja. Por quê? Porque quando se tornavam levianas contra Cristo, queriam casar-se. O texto nos indica que algumas delas, que provavelmente haviam decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus, rompiam o compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Então, o apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre esses cuidados também, né? Sobre esses cuidados. Ser líder não é fácil,
né? Mas Timóteo, que já tinha sido experimentado ao lado do apóstolo Paulo, recebia agora instruções na primeira carta a Timóteo sobre como lidar com as pessoas, né? Como lidar com as pessoas de várias faixas etárias, como lidar com as viúvas também da sua época. E eu quero finalizar, né, trazendo também o exemplo de Jesus, como Jesus lidou com as pessoas. Jesus é o nosso maior ensinador, nosso maior professor, né? Jesus em seu ministério, o interessante, né, você pode fazer essa comparação, de acordo com alguns historiadores, se Timóteo tinha na faixa de 30 anos, né, Jesus também em seu ministério estava nessa faixa etária de idade, e Jesus lidou com pessoas de várias idades, né, inclusive com crianças. Quando os discípulos ali tentaram repreender as crianças que se aproximavam, ele disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Jesus, como lidou com a família de Lázaro, né? Jesus tinha Lázaro, a gente percebe, como um irmão, as irmãs de Lázaro como irmãs, né? Veja o relacionamento de Jesus com as pessoas em seu ministério. Então não deixe de também colocar, né, os ensinamentos de Jesus com relação às pessoas, né, em sua época, porque tem a ver com relação a este assunto tão importante que é o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Mas vamos encerrar por aqui, agradecendo a sua audiência. Não esqueça de curtir, deixar um like, compartilhar, comentar, né, de onde você está nos assistindo, o que você acha que poderíamos melhorar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e agradecemos em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.